Para tudo há um tempo, diz o livro do Eclesiástico. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de espalhar, tempo de juntar, né? Tempo de guerra e tempo de paz. Às vezes, para se conseguir a paz, né, temos que fazer como aquele ditado em latim, si vis pacem para bellum, se quiser a paz, prepare-se para a guerra. Foi o que aconteceu nesse ataque americano às usinas do Irã, há poucos dias, onde foi necessário um ataque violentíssimo, né, contra as usinas para eliminar uma ameaça grande em potencial. Mas também nós vemos que muitas vezes existem outros meios para a paz, né? Que são os enviados, os emissários que são enviados para ir tratando desses assuntos de paz, né? A gente já viu isso, por exemplo, lá na década de 70, no tempo do Henry Kissinger, que enviou secretários para haver esse começo de negociação entre Egito e Israel, que até hoje são países amigos, né? É necessário que haja esse trabalho. E Jesus nos ensina isso lá na passagem que está no livro de Lucas, capítulo 10, quando ele enviou 72, digamos assim, emissários de paz para o povo. Sim, porque nós vivemos um combate espiritual. Não fomos nós que começamos essa guerra. Essa guerra começou lá no Jardim do Éden. Mas não tem como fugirmos dessa guerra. Então Jesus envia seus 72 emissários, envia à frente dele. O emissário é sempre aquele que vai à frente. Jesus está enviando os seus emissários para depois, né, para que depois ele venha. Como acontece na Santa Missa, por exemplo, né? Primeiro você prega a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, o Padre é o emissário para depois Jesus vir então na Eucaristia, né? Veja, depois disso, Lucas 10, 1. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e o mandou 2 a 2 diante de si, por todas as cidades e lugares aonde ele tinha de ir. Então, ele enviou seus emissários, né, para esse tratado de paz. Interessante que aqui ele fala que enviou de 2 em 2. Por que ele enviou de 2 em 2? Né? Eu penso que enviar de 2 em 2 significa quando um dos dois cair, o outro é suporte, vai levantar. É muito mais fácil estar avivado na fé quando quando não se está sozinho, né? E a própria palavra diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então 2 é o mínimo para se enviar em missão. Mas também, se nós analisarmos segundo São Tomás de Aquino, por que se vai de 2 em 2? Porque para ser enviado de Jesus é preciso amar Jesus. Senão, não tem sentido. E para amar Jesus, nós temos que amar o próximo. Está o resumo de todo o Evangelho. Jesus falou que todos esses preceitos, eles são reduzidos a 2. Amar a Deus como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o formato da cruz. Amar a Deus e ao próximo. Esse é o formato da cruz. Então, se eu não amar o meu colega de trabalho, digamos assim, de missão, como eu posso amar Jesus? Né? Então Jesus envia esses 72 para onde eles deveriam ir. Disse assim, a messe é grande, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Né? Aqui na Paróquia Sorriso nós temos um costume, um hábito interessante que eu acho muito virtuoso. Sempre antes da celebração da missa reza uma dezena do terço pedindo pelas vocações sacerdotais, religiosas, também matrimoniais, né? Mas para fortalecer as vocações. E aqui Jesus vai dizer, versículo 3, eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Cordeiro no meio de lobo. O cordeiro, ele é uma presa muito fácil para o lobo, né? Então é necessário que esses cordeiros também sejam astutos. É necessário que eles entendam que eles vão sofrer na mão dos lobos, na mão dos fariseus, na mão dos doutores da lei. E aí ele faz um convite para que se confie na divina providência. Veja, não leveis nem bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa onde entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Olha o mandamento de Jesus que nós deveríamos seguir até hoje. Sempre desejar a paz. Porque nós devemos ser emissários da paz, né? Permanecei na casa, comei e bebei de onde estiverem,
pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Olha o cuidado aqui com as fofocas, com as conversinhas. Não, você está naquela casa, você fica naquela casa, naquele tempo de missão ali naquela casa, né? É para que não aconteça de ir levando conversa de um, conversa de outro. Em qualquer cidade onde entrares, vos receberem, comei do que vos servir. Curai, olha a ordem, curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhe, o reino de Deus está próximo. Então que Jesus está dando a autoridade e está dando a ordem para curar os enfermos, né, e para pregar o evangelho. E sempre que Deus enviar a gente numa missão, antes disso, Ele vai nos capacitar para essa missão, né? Depois lá no versículo 17 nós vamos ver que os discípulos voltaram alegres, dizendo, até os demônios se submetem ao teu nome. E Jesus então fala, eu vi Satanás cair do céu como um raio, né? Eis que dei poder para vocês para pisarem serpentes e escorpiões. Contudo, não vos alegrais, porque os espíritos vos são sujeitos, mas alegrai-vos, porque vossos nomes estejam escritos no céu. Jesus aqui está prevenindo eles da soberba. Porque sempre que nós somos instrumentos de Deus para que um milagre, um sinal aconteça, evangelização aconteça, o inimigo tenta nos roubar essa glória, digamos assim, né? Através da soberba. Por isso Jesus aqui está dizendo, não vos alegreis, né? Não vos orgulheis, não fostes vós. Se vós fordes soberbos, perderão a graça e o seu nome não estará escrito no livro dos céus. Vale a pena lutar. Deus te abençoe.